Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vocês pediram e eu fiz, apesar de eu ter me ralado um pouco por causa disso. Eu fiz uma rápida enquete aqui no canal perguntando de qual gênero vocês gostariam de dicas de filmes diferentões. E eu tinha uma lista de filmes de suspense pronta. Ganhou o terror. Bom, mas vamos lá de qualquer forma. Eu listei 5 filmes de terror diferentões pra você catar depois na internet e passar mal assistindo. A lista conta com alguns filmes que talvez sejam conhecidinhos da galera, outros que não estão tão bem avaliados no Rotten Tomatoes, mas pra mim eles são diferentões porque fogem um pouco da curva, do que a gente tá acostumado a assistir. Na minha opinião, vale o tempo perdido. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro, que é Fenômenos Paranormais, de 2011. Produção canadense de terror ao estilo found footage, que talvez seja o mais famosinho cult da nossa lista. A história é simples. Um apresentador de um programa sobre lugares mal assombrados resolve passar a noite num hospício abandonado. Ah, tá. Pra que, senhor? É óbvio que não vai dar bom. Além das coisas mais simples, se é que nós podemos dizer que são coisas simples, como cadeiras se mexendo e portas batendo, à medida que a noite vai passando, as interações dos espíritos começam a ficar mais físicas, podemos assim dizer. E por que eu acho diferentão esse filme? Na leva de filmes sobre o mesmo tema, Fenômenos Paranormais é justamente diferentão por mesclar muito bem essas coisas meio sutis que acontecem, uma brisa que passa que você não sabe se é um espírito, se é só uma janela aberta, e coisas mais físicas, coisas mais fortes, né? Coisas mais brutais, podemos assim dizer. Na época do lançamento, o filme acabou chamando a atenção da imprensa e faturou bem para um filme independente. Bem o suficiente para gerar uma continuação que, sinceramente, eu recomendo que você passe longe. Saindo do hospício e indo para uma noite na sua casa, na maior tranquilidade, né? Não no segundo filme dessa lista. Eles, ou Ils, eu acho que é assim que se fala no título original, ou Them no título em inglês, é uma produção francesa barra romena de terror barra suspense de 2006 que enlouqueceu a Europa. Esse é aquele famoso baseado em fatos reais que te faz pensar, meu pai do céu, não adianta mais nem trancar as portas. O filme acompanha um jovem casal que durante a noite é atormentado por barulhos, vultos e coisas bizarras. Aparentemente, alguém está querendo entrar e não pretende deixar eles saírem. Até onde se sabe, o filme realmente é baseado num fato real, de um caso que aconteceu na República Tcheca, mas não existe nada de concreto ligando o caso com a produção. É aquela coisa assim, meio que inspirado na história, sabe? Mas só o fato de você saber que existe uma história que é parecida com aquilo que é mostrado na tela, já faz você ficar todo cagado. Por que que eu acho ele diferentão? As cenas de susto são muito bem feitas e algumas delas são até bem inesperadas, mas o pior pra mim, no caso, o melhor, foi o final. Sério, o final de eles é uma coisa que te dá agonia e te deixa até triste. Saindo da casa e indo pra igreja, né? Vamos rezar, pelo amor de Deus, pra essas coisas não acontecer com a gente. O próximo filme dessa lista é um dos meus preferidos, mas eu não considero ele um terror, mais um suspense sobrenatural. Por sinal, ele tava na minha listinha de suspense. Eu estou falando da produção norte-americana Stigmata, de 1999. Com a Patrícia Arquette e o Gabriel Byrne no elenco, eu lembro que na época do lançamento desse filme rolou a maior polêmica, simplesmente porque o Vaticano queria boicotar ele. O que isso despertou em mim? Um desejo desesperado de assistir o filme. Se a igreja não curtiu, é porque tem coisa, né? E tem. Imagina se Nosso Senhor escolhesse um ser humaninho para sofrer os estigmas que seu filho, no caso Jesus, sofreu, só que nos dias atuais. Agora, imagina que se esse escolhido fosse uma mulher. Foi como jogar gasolina na fogueira. Eu lembro que na época do lançamento o filme foi massacrado pela crítica conservadora, mas faturou bem nas bilheterias. E por que eu acho ele diferentão? Ele é um filme moderno, com uma edição meio de videoclipe, tem atuações competentes e umas cenas que dão certa agonia. Vale também assistir o final alternativo que tem no DVD ou nas internets por aí. Saindo da igreja, vamos voltar pra casa. Agora partindo pra um terror misturado com drama. We Are What We Are, ou Somos o que Somos, é uma produção norte-americana de 2013, mas
mas que na verdade é um remake de um filme mexicano de 2010. A história também é bem simples. Uma família que vive afastada numa cidadezinha do interior perde a mãe para uma doença misteriosa. Agora, as duas filhas mais velhas terão que ajudar o pai assumindo as tarefas que a mãe executava. Tarefas essas que são meio questionáveis e que a família mantém em segredo por anos. Com a talentosíssima Julia Garner, diferente de Stigmata, esse filme chamou muito a atenção da crítica, mas não tanto do público. Por que que eu acho ele diferentão? É aquele filme bem feito, bem atuado, com uma fotografia bonita, com cenários caprichados, figurinos excelentes. Ele tranquilamente poderia passar por um drama muito pesado, muito denso, só que ele é um filme de terror. E o negócio que faz ele ser um filme de terror é bem bizarro. Eu acho que ele vale a pena por ser um filme muito bem feito e por mesclar muito bem essa coisa do drama com o terror. Além disso, ele tem umas cenas bem indigestas. E por fim, um outro filme que mistura drama com terror, mas esse tem umas pitadinhas de ficção científica. Eu até caracterizaria esse como um sci-fi dramático, mas algumas coisas que acontecem ali dão um certo terror mesmo. The Divide, ou O Abrigo, de 2011. Eu acho que esse filme nem chegou a estrear nos cinemas, acho que foi direto pro DVD e pras internets por aí. E eu lembro que quando eu assisti ele pela primeira vez, eu fiquei impressionado de como a ideia era simples, mas bem executada. O plot: 9 pessoas ficam presas num bunker após um ataque nuclear que acabou com a vida na Terra. Salvos por um tempo, esses estranhos terão que aprender a lidar um com o outro, já que fora dali a coisa não tá muito boa. Ele tem atuações bem questionáveis, mas eu acho ele diferentão. Por quê? Porque ele é aquele tipo de filme que mostra que nem sempre a coisa assustadora é um elemento sobrenatural. Às vezes é bem humano mesmo. Bom, esses são os 5 filmes de terror diferentões que eu listei. Nem todos estão muito bem avaliados no Rotten, mas gosto é gosto, não se discute. Me diz nos comentários se você já assistiu algum deles, se curtiu ou não, ou se você tem alguma dica de filme de terror diferentão que você acha que é diferentão. Eu vou deixar na caixinha de descrição todos os trailers e se eu encontrei eles em algum serviço de streaming por aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!